Vasco da Gama. Seja bem-vindo mais uma vez, você, torcedor vascaíno, ao canal Vasco 10. Vasco da Gama foi a Goiás e empatou com a equipe da casa pelo placar de 1-1. Resultado muito ruim para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Com isso, permaneceu na 18ª posição e o Goiás um ponto à frente em 17º. Confesso a vocês que fiquei muito surpreso com a escalação inicial do técnico Ramon Dias. Veio com um esquema com 3 zagueiros, Robson Bambu pela ala direita, Jair e Zé Gabriel como volante, deixando apenas Alex Teixeira, Serginho, que foi outra novidade, e Verratti na frente. Alex Teixeira seria o cara encarregado para fazer a criação dessa equipe do Vasco da Gama, mas mais uma vez o nosso cria não fez um bom jogo, muito mal na partida, pouco se falou no nome dele na primeira etapa. Serginho, que entrou no lugar de Gabriel Peck, não disse ao que veio. Uma partida horrorosa, um jogador que não agrega em nada. E com o Robson Bambu atuando ao seu lado pelo setor direito, o Vasco teve um time capenga. O lado direito do Vasco realmente não funcionou e não atuou bem. E mesmo com todo esse esquema defensivo montado, 4 zagueiros, já que Robson Bambu é um lateral que não avança, faz a função de um zagueiro pela direita, os 2 volantes, mesmo assim, a equipe do Goiás dominou a primeira etapa, teve espaço para atacar. Léo Jardim, mais uma vez, brilhou também pela equipe do Vasco da Gama e o Goiás perdeu a oportunidade de fazer a vitória no primeiro tempo. A equipe goiana também muito fraca, um futebol muito ruim das duas equipes no primeiro tempo e que a gente acabou agradecendo o final do jogo, porque realmente uma partida de baixo nível técnico. Veio o segundo tempo, Ramon Dias fez algumas alterações, fez 2 alterações na equipe. Tirou o inoperante Serginho, colocou o Gabriel Peck e também tirou o Léo, desfazendo o esquema com 3 zagueiros, voltando com o Praxedes no meio-campo. Com isso, melhorou um pouco a saída de bola do Vasco da Gama com o Praxedes, deu mais velocidade no contra-ataque e o Vasco conseguiu se organizar de uma maneira melhor no campo de jogo. Teve a sua oportunidade num escanteio cobrado pelo Alex Teixeira, a bola veio para a área, desviada pelo Maicon, o Verratti se antecipou ao Tadeu e de biquinho de chuteira colocou no fundo da rede para abrir o placar. Houve aquela confusão, o VAR teve que ser acionado, pois o bandeirinha dentro do campo havia marcado o impedimento do atacante vascaíno, mas acabou se confirmando o gol, o Vasco abriu o placar por 1-0. Com isso, a equipe do Goiás, que também precisava do resultado, jogando em casa, pressionado pelo seu torcedor, acabou montando um time ofensivo, fez várias alterações, começou a se abrir um pouco mais e isso deu oportunidade para o Vasco da Gama contra-atacar. E por 3 oportunidades, o Vasco esteve em vantagem numérica no campo ofensivo, poderia ter feito o gol que ampliaria, daria mais tranquilidade para a equipe do Vasco da Gama, mas nas 3 jogadas, ao invés dos jogadores escolherem o lado esquerdo, onde o Verratti puxa a jogada para a direita, leva a marcação. E nas 3 jogadas, ora o Payet, ora outro jogador entrava pelo lado esquerdo para receber e sair de cara com o Tadeu, para quem sabe, e ampliar o placar. O Vasco fez, os jogadores fizeram as escolhas erradas, 2 vezes com o Gabriel Peck e 1 vez com o Praxedes, escolheram o lado errado e o Vasco acabou não fazendo gol. No final, acabou sendo punido pelo futebol. Quem não faz, leva. Essa é a máxima recorrente do futebol. Uma bola cruzada dentro da área. Zé Vitor, que acabava de entrar, no lugar do Maicon, não subiu de maneira correta na marcação ao Matheus Babi, que subiu muito mais que ele, testou no canto esquerdo do Léo Jardim para dar números finais à partida. 1-1 foi o placar. Um pouquinho antes desse gol, o Verratti tinha sido expulso, já tinha cartão amarelo, subiu com o braço aberto, o árbitro marcou falta, deu o segundo amarelo para o Verratti, que acabou expulso e não joga, não enfrenta a equipe do Cuiabá fora de casa, lá na Arena Pantanal, no feriado do dia 2 de novembro. Resultado muito ruim para o Vasco. Se o Vasco tivesse vencido, passaria o Santos, passaria o Goiás e ficaria fora da zona do rebaixamento. Com esse empate, permanece onde está e agora tem menos uma rodada. Agora faltam 9 rodadas para que o Vasco tente
pontuar, tente vencer para, quem sabe, sair da zona do rebaixamento e terminar a competição ainda no grupo que vai permanecer na Série A de 2024. Confesso a vocês que a cada rodada a gente fica um pouco mais desanimado. O Vasco, que vinha numa crescente, vinha apresentando um futebol que dava ânimo para nós, mas nos últimos jogos, contra o Flamengo, o Inter e agora contra a equipe do Goiás, mostrando realmente um futebol não muito bom, não muito vistoso, e isso desanima muito o torcedor vascaíno. Mas a gente ainda tem esperança. Temos esperanças que o time volte a engrenar, volte a jogar futebol e que a gente consiga permanecer na Série A em 2024. Agora, o seu Ramon Dias não pode querer ficar inventando. O que ele fez no início da partida, uma escalação completamente estapafúrdia, tirou da onde Deus sabe a escalação de Serginho, inventou 3 zagueiros, barrou o Paulo Henrique para botar o horroroso Robson Bambu, que tem dificuldade com a bola. Então, Ramon Dias precisa colaborar também. Ele que vinha bem, tinha dado uma organização tática interessante para essa equipe do Vasco da Gama. O Vasco vinha somando pontos, vinha sendo uma das melhores equipes do segundo turno, mas que ontem o Ramon Dias jogou contra, armou o time muito mal e o Vasco sai com gosto amargo de Goiás. Poderia ter trazendo para o Rio de Janeiro os 3 pontos, mas infelizmente vem com empate na bagagem. Agora é enfrentar o Cuiabá na próxima quinta-feira, ir com tudo para cima, não pode ir com esse esquema defensivista que a gente viu no jogo de hoje e precisa da vitória contra a equipe do Cuiabá, porque senão vão faltar apenas 8 rodadas, a coisa vai ficando mais estreita e o Vasco da Gama perigando ainda mais em ser rebaixado mais uma vez para a Série B. Eu sou o Ricardo França e você está ligado no canal Vasco 10. Valeu, galera. Obrigado. Vasco da Gama.